Curiosidades sobre os homens das cavernas que vão te surpreender. Você já imaginou como era viver sem celular, sem luz, sem cidades, sem absolutamente nada do que a gente tem hoje? Agora imagina acordar em um mundo onde cada dia é uma luta pela sobrevivência. Sem mercado, sem casa de verdade, sem segurança. Apenas você, a natureza e o desconhecido. Essa era a realidade dos chamados Homens das Cavernas. Mas será que eles eram realmente como a gente imagina? Pessoas brutas, sujas, vivendo apenas de forma simples e sem pensar muito? Ou será que existe muito mais por trás dessa história? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão. A primeira coisa que muita gente imagina é que eles viviam dentro de cavernas o tempo todo, mas isso não é totalmente verdade. As cavernas eram usadas sim, mas principalmente como abrigo temporário. Eles também viviam em áreas abertas e construíam estruturas simples. Ou seja, eles não eram presos às cavernas. Eles eram adaptáveis. E isso já mostra algo importante. Eles sabiam se virar. Agora, imagina o desafio de conseguir comida. Não existia mercado. Não existia plantação organizada no início. Tudo dependia da caça e da coleta. Eles precisavam encontrar frutos, raízes e também caçar animais. E isso exigia habilidade, estratégia, paciência. Nada era garantido. Um dia podia ter comida, no outro, não. E isso criava uma vida cheia de incertezas, mas também criava pessoas extremamente resistentes. Sem luz elétrica, a noite era completamente escura, sem iluminação, sem ruas, sem nada. A escuridão era total, e com ela vinha o medo, animais, perigos, barulhos desconhecidos. Mesmo assim, eles aprenderam a lidar com isso. E um dos maiores avanços surge nesse momento, o domínio do fogo. O fogo não servia apenas para aquecer. Ele afastava animais, iluminava a noite e permitia cozinhar alimentos. Isso mudou tudo. Com comida cozida, a digestão ficava mais fácil. O corpo aproveitava melhor os nutrientes. E isso ajudou no desenvolvimento humano. Você conseguiria viver um único dia sem nenhuma tecnologia, sem luz, sem água encanada, sem conforto? Pensa nisso. Para eles, isso era o normal. E mesmo assim, eles sobreviveram. Agora vem algo que muita gente não sabe. Os homens das cavernas não eram burros. Muito pelo contrário. Eles criavam ferramentas, usavam pedras afiadas. Desenvolviam formas de facilitar a vida. E isso mostra inteligência. Eles aprendiam com o ambiente e melhoravam com o tempo. Mas tem mais, eles também faziam arte. Sim, arte. Desenhos em paredes de cavernas, pinturas de animais, cenas do dia a dia. Isso mostra que eles não viviam apenas para sobreviver. Eles também queriam se expressar, queriam registrar o que viam, o que viviam. E isso é algo profundamente humano. Agora imagina entrar em uma caverna e ver esses desenhos feitos há milhares de anos. É como uma mensagem do passado. Alguém que viveu muito antes de você, tentando deixar algo registrado. Isso é impressionante. Mas a vida deles também tinha muitos desafios, doenças, ferimentos, clima extremo, sem medicina, sem proteção. Tudo era mais difícil. E mesmo assim, eles continuavam, eles se adaptavam, e isso é uma das maiores características do ser humano. A capacidade de se adaptar. Agora pensa em outra curiosidade. Eles não viviam sozinhos. Viviam em grupos, pequenos grupos. Isso ajudava na sobrevivência. Um ajudava o outro. Dividiam tarefas, caçavam juntos, protegiam uns aos outros. E isso mostra algo importante. A colaboração sempre fez parte da nossa história. Agora imagina o quanto isso era essencial. Sozinho, as chances eram muito menores. Mas em grupo, tudo ficava mais possível. Agora voltando à questão da comunicação. Eles não tinham uma linguagem como a nossa, mas isso não significa que não se comunicavam. Eles usavam sons, gestos, expressões, e aos poucos a comunicação foi evoluindo, até se tornar algo mais complexo. E isso foi fundamental, porque a comunicação permite ensinar, aprender, compartilhar conhecimento, e isso acelera a evolução.
Agora pensa no impacto disso. Cada nova geração aprendendo mais do que a anterior, melhorando ferramentas, melhorando estratégias. E assim, a humanidade foi avançando. Mas nem tudo era fácil. A vida era curta. Muitos não chegavam à idade avançada. Os perigos eram constantes, mas mesmo assim, eles deixaram um legado. Sem eles, nada do que temos hoje existiria. Agora imagina a coragem dessas pessoas, explorando o desconhecido, enfrentando perigos, sem saber o que viria pela frente. Isso exige algo muito forte: instinto, resiliência, vontade de continuar. E talvez seja isso que mais conecta a gente com eles. Porque, no fundo, ainda temos isso dentro de nós. Se você pudesse viver um dia naquela época, você aceitaria sem conforto, sem segurança. Apenas você e a natureza. Pensa nisso. Porque pode parecer assustador, mas também pode ser fascinante. Agora, conforme o tempo passou, esses grupos começaram a mudar. Aprenderam a plantar, a criar animais, e isso transformou tudo. A vida deixou de ser apenas sobrevivência diária e começou a se tornar algo mais estável. E as primeiras civilizações começaram a surgir. Mas tudo começou lá atrás, com os chamados Homens das Cavernas. Eles foram o início, o ponto de partida. E entender isso ajuda a entender quem somos hoje. Porque a história humana não começa nas cidades. Começa na natureza, começa na luta pela sobrevivência. Começa com pessoas que, mesmo sem nada, construíram tudo. Agora, antes de encerrar, vale lembrar de algo importante. Essas pessoas não eram tão diferentes de nós. Tinham medo, tinham curiosidade, tinham vontade de viver. A diferença é o mundo ao redor, mas a essência continua a mesma. Se gostou dessas curiosidades, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que achou e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E no próximo vídeo você vai descobrir outra história surpreendente que pode mudar sua forma de ver a história da humanidade.